Graça e paz, família. Espero que esse vídeo, como sempre, vos encontre na graça do Senhor. Se for a tua primeira vez nessa página, eu sou a Wesa Solines e seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa família cristã. Eu estava a pensar sobre algo e eu acho que tem uma mensagem que pode ajudar aqui alguém. Você já parou para pensar em como existem certas coisas que parecem que te incomodam mais a ti do que aqueles à tua volta? E coisas erradas, quando tu vês, vamos dizer, alguém a deitar lixo no chão e parece que isso incomoda-te mais a ti do que aqueles que estão à tua volta. Ou quando tu vas à igreja e tu reparas que existem certos ministérios que fazem falta, certas coisas que fazem falta nesse lugar. E consegues dar conta de certas áreas onde as coisas não estão a correr muito bem. E isso parece te incomodar mais a ti do que a outras pessoas. Já passaste por isso? Existem outros exemplos disso. Talvez na tua família incomoda-te como as pessoas não falam umas com as outras. E todo mundo já se habituou à ideia, mas a ti ainda faz-te confusão. Ou no teu local de serviço incomoda-te em como as coisas poderiam ser feitas de uma forma melhor. Mas parece que não faz assim tanta confusão aos outros. Eles reparam, mas não os incomoda tanto como a ti. Porque quando é contigo, tu voltas para casa e tu ficas a pensar de como farias as coisas diferente. Existe muita gente que passa por isso e essas pessoas ficam constantemente a olhar à sua volta e a perguntar por que isso não é feito, por que não fazem isso, por que não fazem dessa forma, quando na verdade tu reparaste essa situação te incomoda porque tu é que tens que fazer algo sobre isso, não os outros. Às vezes não é algo que tens de fazer imediatamente, mas Deus já está a meter dentro de ti um certo desejo e Ele está aí a trabalhar esse desejo em ti. Eu, quando penso na minha vida cristã, eu lembro-me que o que incomodava e em como as coisas que eu estava a passar na minha vida, os ataques espirituais, as coisas que eu ia aprendendo, não eram coisas que eu ouvia na igreja, não eram coisas que eu ouvia pessoas a falar. Talvez eu não tinha acesso a esse tipo de pessoas, mas incomodava-me muito. Porque eu parava e pensava, eu estou a passar por essas coisas todas, mas eu não ouço ninguém a falar sobre isso. Será que eu sou a única pessoa que está a passar por isso? E depois, com a graça de Deus, quando eu conseguia superar certas situações, eu pensava, por que ninguém me explicou que era tão fácil? Por que não me disseram que era só uma questão de orar, de jejuar, de conhecer melhor a Deus, de acreditar realmente na palavra de Deus? Eu tinha muitos porquês. E esses porquês às vezes revoltavam-me, porque eu falava, por que as igrejas não estão a fazer isso? Por que os pastores não estão a fazer isso? E eventualmente eu entendi que esse porquê estava aí porque Deus abriu um espaço e me meteu nesse espaço para eu fazer essas coisas que eu queria ver as outras pessoas a fazer. E foi assim que nasceu essa conta do TikTok. Foi porque eu queria partilhar as coisas que eu passava ou as coisas que eu passo, que eu não ouvia outras pessoas a partilhar. Eu queria partilhar a informação, o conhecimento e a sabedoria que eu venho ganhando ao longo desses anos, porque eu não via ninguém à minha volta a fazer isso. Fiquei cansada de ficar à espera que alguém o fizesse e eu decidi que, deixa-me fazer, porque eu tenho a informação. As coisas que eu quero ouvir, as coisas que eu gostaria que outras pessoas falassem, são vivências minhas. São coisas que eu já consegui ultrapassar em nome de Jesus Cristo, então por que não eu? Um outro exemplo, fora do contexto religioso, foi no meu local de trabalho. Eu sou angolana, vivo na África do Sul e trabalho na área da mídia. E eu lembro-me que quando eu comecei a trabalhar na televisão, fazia-me confusão que as pessoas sabiam tão pouco sobre Angola, tão pouco sobre artistas angolanos, porque eu estava na área do entretenimento. E aquilo sempre me fez muita confusão. Por que incluem toda hora outros países, mas Angola é sempre um dos países que é esquecido ou excluído? Eu entendo que a língua era sem ser uma dificuldade, mas havia outros países que também não falavam inglês, mas estavam sempre incluídos. Então, eu não queria ser a única angolana a fazer A, B, C e D. E eu entendo que aquele desejo, aquela preocupação, aquela inquietação estava a ser criada em mim, porque eventualmente Deus iria meter-me em espaços, Deus iria abrir certas portas que iriam dar-me a voz e a autoridade de incluir Angola, incluir angolanos em certos projetos.
Então, quando as oportunidades apresentaram-se, eu não fiquei a olhar à minha volta e a reclamar porque que não estavam a incluir Angola. Eu usei aquela oportunidade e eu comecei a dizer, vamos usar também Angola. Se o vosso problema é não conhecer A, B, C e D, eu posso ajudar. Como é que eu posso ajudar? O que é que eu tenho que fazer para incluir em Angola ou angolanos nesse projeto e nesse projeto? Eu fico muito orgulhosa em pensar em como existem muitos angolanos que foram convidados para certos projetos e de certeza eles se perguntaram, mas como é que pensaram em mim? Como é que o meu nome foi calhar nessa sala? E eles não sabem que esse nome foi calhar nessa sala porque Deus usou alguém nos bastidores para poder falar a favor deles. E eu não os falo porque eu não espero nada em troca. O que eu espero é que um dia também, quando essas pessoas ou outras pessoas estiverem sentadas com certas pessoas, estiverem em certas salas que eu não tenho acesso, que Deus também meta o meu nome nos seus corações e eu seja recomendada para certas coisas. E olha que isso já aconteceu várias vezes. A razão desse vídeo é para te dizer que tu tens a capacidade de ser uma bênção. Ao invés de ficares continuamente à espera de ser abençoado ou abençoada, seja tu uma bênção. Tu tens a capacidade de ser a solução. Ao invés de constantemente ficar a olhar para o problema, apontar para o problema e criticar o problema, por que não tu seres a solução? Eu tenho quase a certeza que a razão que esse problema faz tanta confusão é porque Deus meteu em ti a capacidade de ser a solução para esse problema. Então, a próxima vez que algo te incomodar muito, eu espero que tu te lembres desse vídeo e tu possas pausar e perguntar a Deus, Deus, o que eu posso fazer nessa situação? Como é que eu posso ajudar ou melhorar essa situação? Pode até não ser tu diretamente, mas Deus pode indicar-te a pessoa ou as pessoas certas para que algo seja feito naquele cenário. Amém? Este é o teu sinal para tu parares de ser espectador nessa vida e seres participante. Deixe de simplesmente olhar para os outros e procurar pessoas para fazerem aquilo que Deus te deu a autoridade, a divinidade, a sabedoria e o conhecimento e a capacidade para você, sim, você, poder fazer. Sempre metendo Deus no centro. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e eu espero que esse vídeo ajudou alguém.